Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Versículo de número 14. Glória a Deus. Nós não vamos nem terminar de ler a parte A do versículo apenas. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, apenas parte A do versículo 14. Os que encontraram a referência bíblica podem confirmar dizendo amém. Está escrito assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Eu vou repetir uma vez mais. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Amém? Feche a Bíblia e tome seu assento, então. Nós temos alguns instantes para poder fazer menção da palavra de Deus. E eu peço encarecidamente aos moços, às moças, aos meninos, às meninas, aos senhores e às senhoras que estão dentro desta congregação, a atenção, para que nós possamos compreender toda a proposta de Deus para as nossas mentes, para os nossos corações, e possamos sair edificados, exortados e consolados pela palavra de Deus. Como eu disse, cheguei aqui com uma ideia no culto, uma ideia muito mais sistemática, mas quero ser plenamente conduzido e orientado pelo Espírito de Deus. E me veio ao coração esse texto. Aliás, é curioso, nós lemos apenas uma parte do texto, não lemos nenhum versículo, mas eu vou fundamentar, baseado neste versículo que lemos, a argumentação da mensagem nessa noite. Vamos lá. Paulo está uma vez mais aprisionado em Roma, na antessala do martírio, e com a consciência de que vivia os seus últimos dias. Tanto que Paulo diz a Timóteo aquelas palavras que você que já é crente há algum tempo, já deve ter ouvido alguém pronunciar publicamente. Paulo diz o seguinte a Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Mesmo com a consciência de que vivia os seus últimos dias, Paulo tem esperança de que Timóteo, um jovem pastor de uma igreja em Éfeso, seu filho espiritual, seu filho na fé, fosse ter com ele antes da sua morte. Mas isso acaba não acontecendo. Então, sabendo que esse jovem pastor enfrentava algumas adversidades ministeriais, Paulo instrui Timóteo a perseverar em meio à tribulação, a pregar a palavra, a cumprir o ministério, enfim. No capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, se você observar no texto, Paulo começa a dar algumas informações a Timóteo, falando acerca das características dos últimos dias. Ele começa falando a partir do versículo de número 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, ou tempos trabalhosos, aonde se levantarão pessoas amantes de si mesmas, presunçosas, avarentas, irreconciliáveis, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, ingratos, profanos, sem afeição natural, enfim. Paulo dá uma seção de características dos indivíduos que surgiriam nos últimos dias, e ele diz a Timóteo, chegamos nos versículos onde lemos: Tu, porém, permanece naquilo que tu aprendestes, e de que fosse inteirado, sabendo que tu sabes as sagradas letras desde a tua infância, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Então chegamos em mais versículos famosos da Bíblia. Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente preparado para toda boa obra. Preciso falar isso, nós vamos começar a aplicar. Quando Paulo está falando de escritura, nesse contexto, ele está se referindo apenas ao Antigo Testamento, visto que nem todos os livros do Novo Testamento, nesse período, ainda haviam sido escritos, embora haja evidência de que alguns livros do Novo Testamento já eram considerados inspirados por Deus. Portanto, essa passagem é tanto aplicada tanto ao Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu preciso falar isso também, não quero ser chato. Mas a palavra que Paulo utiliza no grego bíblico, o grego koiné, ou o grego comum, para falar da inspiração é theopneustos, que quer dizer sopro ou hálito de Deus. Paulo está dizendo que a Escritura Sagrada, a Bíblia, ela é soprada pelo próprio Deus, para dar as orientações à vida humana em absolutamente todos os aspectos. Em um mundo contraditório dos últimos dias, se nós observarmos as palavras que Paulo falou a Timóteo, nós estamos vivendo esses dias em que Paulo está informando ao seu filho espiritual. Vivemos os dias em que alguns estudiosos vão chamar de pós-modernidade, um tempo de grandes incertezas, um tempo de rupturas, um tempo de fragmentações, um tempo de inversão de valores, onde as pessoas chamam doce de amargo, amargo de doce, bom de mal, mal de bom, o feio de bonito, o bonito de feio. É um tempo onde um relativismo moral impera. Aquilo que para mim é certo, de acordo com os meus conceitos, de acordo com as minhas ideias, para você pode ser errado. O importante é nós termos a liberdade de expressão e de acreditarmos naquilo que bem nós entendemos e queremos acreditar. É um tempo onde não existe uma verdade verdadeiramente verdadeira, ou uma realidade realmente real. As pessoas não sabem no que acreditam. Você vê teoria, daqui a pouco uma teoria cai por terra, surge outra teoria. E um dos pilares, eu preciso dar essas informações antes de nós sermos mais aplicativos na mensagem. E um dos pilares da pós-modernidade, eu posso falar, é da pluralização. Quando eu me refiro à pluralização, eu falo de plural, de muitas ideias, de muitos conceitos, de muitos valores apresentados, sejam religiosos, existem religiões, muitas religiões no mundo, não é? Religiões orientais, ocidentais, africanas, indígenas, religião para todo gosto, para quem quer, para quem não quer, enfim. Também no campo teórico, vocês que fazem faculdade, talvez alguns aqui fazem, nós vemos uma diversificação também de conceitos nas teorias acadêmicas, aonde você vê uma série de bombardeios contra a revelação da palavra de Deus, do qual nós estamos firmados. E aqueles que não estão sustentados na mesma começam a ter algum tipo de dúvida. Essa pós-modernidade também ela acaba tendo um dos seus pilares acerca da privatização, onde cada indivíduo possui a sua verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. E o outro pilar do sistema que nós estamos vivendo, do contexto de pensamento pós-moderno que nós estamos inseridos também, é a relação do consumismo. Já que ninguém sabe de onde veio, quem é e para onde vai, o importante é nós consumirmos. Então as pessoas, a fim de buscarem alegria, você pode ver que aquelas propagandas no outdoor, ou na televisão, enfim, você vai ver que as pessoas estão sempre sorrindo, alegres, felizes, para vender um produto. Você vai ver aquela menina que faz novela, esqueci o nome dela, uma ruiva, alguém sabe? Pode falar, não tem problema não. Como é que é? Uma que disse que usa sepsis, ela não usa sepsis, é mentira, ela não usa. Enfim, você vê as propagandas, eu uso asepsia, e as meninas querem se parecer com algumas que são famosas, ou os meninos querem se parecer com outros que são famosos, e você coloca lá, no outdoor, pessoas felizes, sorridentes, alegres, vendendo um produto. Então, eu vou comprar um produto para ser igual a fulana de tal, vou comprar um produto para ser igual ao ciclano, e quando compro o produto, vê que não muda nada, e que as coisas permanecem a mesma. A lei da oferta e da procura, onde você compra e nunca está satisfeito. E aliás, a busca disso é a felicidade, que todos os homens buscam. Querendo ou não, nós todos trabalhamos para comer e comemos para trabalhar, trabalhamos para comer, comemos para trabalhar, vamos da casa para a igreja, da igreja para a casa, da casa para o trabalho, trabalho para a faculdade, faculdade para a casa, casa para a igreja, igreja para a casa, enfim.
cumprem a sua rotina diária a fim de alcançar a bendita felicidade. John Piper disse o seguinte, que o problema não é a busca pelo prazer, pelo contentamento, pela felicidade, enfim. O problema é um contentamento com um prazer raso, transitório, carnal, passageiro. Há um vazio na alma humana e o homem busca contentamento em tantas coisas, mas nunca é satisfeito. E parece clichê de pregador, mas é uma realidade muito clara. Só quem pode preencher a alma do indivíduo, do ser humano, é o próprio Deus. Agostinho, uma oração dos pais da igreja, disse a Deus, Deus, depois de buscar realização e satisfação na vida em muitos aspectos, ele faz uma oração a Deus e diz, Deus, tu nos criastes para ti. Então nossa alma só encontrará descanso quando nós repousarmos em ti. Nessa busca pela felicidade, vamos filosofar um pouco. A pessoa acaba traçando uma outra, que julga que já alcançou a felicidade. Aquele indivíduo já alcançou a felicidade. Vou começar a imitá-lo. Então você começa a imitar, a se comportar da forma com que aquele indivíduo se comporta, a comprar o que ele compra, e você vê que o vazio continua permanente. Aliás, algumas pessoas pensam que se vivesse a vida dos outros, estariam livres da infelicidade, descontentamento, da insatisfação, da frustração, e não é assim. Quando você foge da sua vida, você deixa de ter as suas tristezas. Mas você vivendo a vida de outro, vai ter também a tristeza do outro. Todo mundo sofre. O dia mal chega para bom, o dia mal chega para o ruim, o dia mal chega para o crente, o dia mal chega para o não crente. Enfim, isso é fato, inequívoco. Só que por vezes falta maturidade para nós entendermos como lidar com a vida. E aí nesse mundo controverso, onde nós vemos uma série de informações que nós não sabemos mais nada, o que é certo e o que não é, nós não sabemos para onde ir. Não sabemos entender o que é que realmente vai trazer um significado para a vida, uma satisfação, um contentamento, um regozijo, uma plenitude de vida e um significado para a vida. Se é que ela tem significado, alguns podem questionar. Nós cristãos acreditamos que ela tenha. E o significado está vinculado ao Deus da palavra e à palavra de Deus. E agora, então pregador, se eu não sei de onde vim, se eu não sei para onde vou, se eu estou vivendo em um mundo controverso, o que eu faço? Permanece naquilo que você aprendeu. Aí eu encontro um problema contemporâneo nosso, principalmente no Brasil. Vamos lá. Mas o que eu aprendi, pregador? Eu estou na igreja já faz algum tempo. E eu nem sei direito o que é o evangelho. Infelizmente isso pode parecer normal até. Hoje nós vivemos, gente, em um Brasil com cerca de 50 milhões de evangélicos. 25% da população brasileira é evangélica. A igreja cresce de uma forma quantitativa, mas não qualitativa. Por que, pregador? Porque infelizmente em muitos lugares um falso evangelho é pregado por falsos profetas e vão gerando falsos crentes. Eles vêm com discursos carnais para manter pessoas carnais na igreja. E a igreja está cheia de pessoas vazias e vazia de pessoas cheias. Não há uma compreensão clara acerca do que é o evangelho, das boas novas, da centralidade de Cristo crucificado, da sua morte, da sua ressurreição, da vida em Cristo, de doutrinas fundamentais da graça. Nós nem sabemos direito o que é regeneração. Nós não sabemos direito o que é adoção, o que é justificação pela fé, porque o evangelho não nos é ensinado. E eu não estou falando desta congregação, estou dando uma abordagem geral no contexto da igreja brasileira. Então, pregador, se eu não aprendi, como é que eu vou permanecer naquilo que eu aprendi? Paulo falou a Timóteo, o mesmo aprendi o evangelho. Você está inserido dentro de uma igreja consciente e você pode aprender o evangelho. E também, por si mesmo, você pode ler a Bíblia, buscar a Deus e aprender mais de Deus. Ha! Aí eu pergunto, aí começa, né? Começa a apertar um pouquinho. Quanto tempo você tira para ler a Bíblia? Se alguém chegar para você e perguntar qual é a razão de você estar dentro de uma igreja? Eu estou lá porque eu tenho que estar lá é o caminho certo. O que é certo? Aí já começa a complicar. Quem disse que ele é certo? Eu acho que é certo.
Tá, mas o cristianismo acaba sendo apenas uma religião, dentre muitas religiões, é um produto de uma cultura. Como é que você tem tanta certeza que está inserido dentro do contexto da verdade? E aí dúvidas começam a surgir por falta de permanecer na palavra de Deus. Mas o Espírito lhe convoca. É tempo de nós pararmos um pouquinho de usar esse aparelho aqui, ó. Que eu também, se eu não me cuidar, eu fico direto. Parar com isso. Ler a Bíblia. Assistir pregações de gente coerente, que tem conteúdo para você aprender mais da palavra de Deus. Orar. Quanto tempo que você não ora mais? A pregadora não tem tempo para orar. É falta de tempo? Ou é inversão de prioridades? Quais são suas prioridades? Reflita comigo. Eu sou mais enérgico para pregar, mas não adianta vir aqui com uma sistematização e falar de uma maneira que eu não seja claro e compreensivo a vocês. O que você está fazendo aqui? Qual é o significado da sua vida? Nascer, crescer, se reproduzir, morrer? Frequentar os cultos apenas? Porque o modelo de crente perfeito é esse. Você frequenta o culto 3 vezes na semana, dá o dízimo e faz tudo que lhe mandam. Beleza, modelo de crente perfeito. É só isso mesmo, é isso? É isso aí o evangelho? E a fome de Deus? E a sede de Deus? E o anseio por desfrutar, por ter um vislumbre da sua glória, por aprender mais dele, está mergulhado em seu amor. As nossas orações, vamos ser sinceros, agora eu falo como um jovem. Sou mais velho que a grande maioria aqui, mas não sou tão velho, tenho 24 anos. As nossas orações por vezes são aquelas: Senhor, dai-me um varão. Senhor, dai-me uma varoa. Senhor, me abençoa, abre a porta que eu estou precisando. São aquelas orações das necessidades circunstanciais da vida. Mas as orações para buscar comunhão com Deus, para buscar contato com Ele, para buscar proximidade, para ansiar pela sua presença, de forma com que ela lhe invada de maneira extraordinária, de forma com que a sua vida seja alterada. Sabe o que falta para muitos? Permanecer no que aprenderam? Ou permanecer na palavra de Deus? É ter realmente um encontro com o Deus da palavra. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, coisa certa, mas com motivação errada. Está dentro da igreja, coisa certa, com motivação errada, por vezes acaba sendo coisa errada. Não basta estar na igreja, é preciso estar em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. Você pode nascer em uma igreja. Você pode crescer em uma igreja. Você pode ser batizado em uma igreja. Você pode casar em uma igreja. Você pode morrer em uma igreja, ser velado em uma igreja. E acordar no inferno. Por só estar na igreja e não estar em Cristo. Onde está o seu coração? O que norteia o seu pensamento? O que traz significado para a sua vida? Escute uma coisa. A vida é muito curta para nós fazermos dela pequena. Repito para ser enfático. A vida é muito curta para nós fazermos dela pequena. Não basta a vida ser curta para você ainda viver de uma maneira superficial, irrelevante, sem grande significado, sem realmente ter tido uma vida com Deus. Não despreze a tua mocidade. Não perca tempo com tantas coisas que não agregam valor. Você só será amanhã aquilo que você planta hoje. Você só será bem-sucedido dentro do Evangelho, na sua vida com Deus, se você plantar no dia de hoje. Você só será um homem, uma mulher de Deus, se você plantar hoje. Pregador, eu tenho tantos sonhos. Tenho, eu também tenho.
Pregador, eu tenho tantos anseios, objetivos, desejos, aspirações que invadem a minha alma e conduzem a minha vida. Que bom. Mas será que tais anseios, tais desejos, tais sonhos estão vinculados ao que Deus tem reservado para a sua existência? Estude. Se dedique. Se esforce. Pregador, eu quero ser médico. Busque. Vai estudar. Pregador, eu quero ser um advogado. Vai lá. Termina o seu curso. Depois faz a prova da OAB. Vai lá. Você é capaz. Pregador, eu quero ser um professor. Não, você não vai ganhar muito, mas vai lá. Eu sou professor de história. Vai lá, vai lá. Vai lá. Enfim. Se dedique, vai, se esforce. Mas entenda o que eu quero dizer. Se Deus lhe chamou para ser um missionário, não se rebaixe a querer ser médico. Repito, sem medo de errar, sem medo de represálias, se Deus lhe convocou a ser um missionário, não queira se rebaixar a ser médico. Deus tem um servo para cada obra. Uma obra para cada servo. Deus tem planos, projetos, objetivos específicos com cada um. À medida que nós permanecemos na palavra de Deus, que ela conduz a ética da nossa existência, o Espírito de Deus brada em nosso coração e nos conduz. Aí é algo espiritual que eu não sei explicar de outra forma. Ele te esclarece, ele te mostra o caminho que você deve trilhar com aqueles toques do Espírito na sua alma. E você vai, obedecendo a ética do reino e vivendo de acordo com o propósito de Deus. Porque somos diferentes aqui. Deus tem um objetivo com cada um. Se todos formos pastores, onde estarão os diáconos, né? E eu não estou falando do termo que nós usamos hoje, estou falando da diaconia bíblica, aqueles que realmente servem a igreja, que estão ocupados com a administração, enfim. Se todos nós formos evangelistas, onde estarão os mestres? Cada um tem o seu propósito de vida. Cada um Deus estabelece um contexto para se viver. Só que algumas pessoas gastam a sua vida com outras coisas. E a vida passa. E os anos logo vão. E de repente, todos os propósitos que Deus havia estabelecido para que um indivíduo vivesse, acaba não se concretizando. Eu me lembro de alguns jovens, isso cerca de 300 anos atrás, houve um movimento na Europa, um avivamento grande dos morávios. E esse povo orava muito, 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 muito. O que falta à igreja hoje? Orava muito. E então, tanto oravam, que eles viviam, meus irmãos jovens, queridos, amados, eles viviam a oração cerca de 100 anos, ininterruptos de oração. Como assim, pregador? Óbvio, não era a mesma pessoa, mas aquele povo viveu 100 anos ininterruptos de oração. Vamos comparar aquelas orações que às vezes nós fazemos nas igrejas. Um começa das 9 às 10, outro das 10 às 11, assim por diante. 100 anos de corrente de oração os morávios viveram. E esse movimento foi tão forte, a oração surtiu tanto efeito, que eles explodiram em missões. E diz-nos a história que 2 jovens com aproximadamente 20 anos de idade, 20 anos apenas, decidiram dar a sua vida em missões. E então souberam que cerca de 2.000 escravos africanos haviam sido comprados por um senhor inglês para trabalhar em uma determinada região da Índia. Eles tiveram contato com aquele senhor, e então o senhor não quis que eles fossem lá pregar o evangelho. Só que eles tiveram uma ideia. Por quê? Eles sabiam que aqueles escravos partiriam sem ouvir falar de Jesus. Eles tiveram uma ideia. Qual a ideia? Venderem a si mesmos como escravos para trabalhos forçosos, para estar juntamente com aqueles 2.000 africanos pregando o evangelho. Pregador, que loucura! Loucura aos olhos nossos, humanos, falíveis, limitados. Mas isso é bênção aos olhos de Deus. E então, escute uma coisa. Por vezes nós julgamos que situações como essa são trágicas. É muito mais trágico eu viver a minha vida, e eu não estou falando ou criticando o trabalho, entenda a minha argumentação no contexto, a Bíblia nos orienta a trabalhar. Mas é muito mais trágico eu viver a minha vida, trabalhar, me aposentar, deitar na rede, colecionar conchas,
do que eu entregar a minha vida plenamente para o Evangelho. Há uma recompensa para todos nós. E no dia que eles foram viajar, estava uma cena comovente, oravam, cantavam, junto com seus familiares, fizeram o culto antes de embarcar no navio. E então perguntados, os dois jovens de 20 anos de idade, por que vocês estão indo, se vendendo como escravos, para ir trabalhar, estar no meio daqueles escravos, enfim, durante a vida toda, trabalho forçado, por que isso? E eles responderam, importa que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Alabashuri kandaragashuri. Aleluia. Importa que o cordeiro de Deus receba a recompensa pelo seu sacrifício. O texto que eu ia pregar está em Romanos 12. Paulo apresenta anteriormente toda a doutrina cristã. E depois ele vai falar da praticidade do cristianismo. Antes doutrina, a partir do capítulo 12, praticidade. Ele apresenta tudo aquilo que Deus fez por nós. E depois ele diz, agora é a hora de vocês fazerem por ele. Rogo-vos, irmãos, em um apelo emocional. Pelas misericórdias de Deus, por tudo aquilo que ele já fez. Que apresente a sua vida como sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do entendimento. Muda a tua mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por vezes a vontade de Deus pode parecer dolorida aos nossos olhos, dificultosa, enfim, tem as intempéries, tem os espinhos no caminho, mas ela é boa, perfeita e agradável. Por tudo aquilo que Cristo fez por você, é a hora de você fazer alguma coisa por Ele, entregar a sua vida plenamente na mão dEle. Levante as suas mãos e fique erguida por alguns segundos, por gentileza. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre você. Ouça, 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 ouça. Eu não quero fazer jargão de pregador. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Dedique a sua vida para Deus. Entrega o teu caminho plenamente ao Senhor. Confia nele. O resto Ele cuida na sua existência. Deixa o Espírito tomar conta das minúcias da tua existência. Permanece com o Evangelho. Permanece com aquilo que a Bíblia ensina. Permanece com aquilo que você aprendeu. Vai ter dificuldade, pregador? Sim, vai ter dificuldade, mas você vai vencer. O poderoso está com você. A felicidade estará na sua existência. Vai ter tristeza, pregador? Vai ter tristeza. Mas você vai ter recompensa no céu. Importa que o cordeiro receba recompensa pelo seu sacrifício. Dedique a sua vida plenamente a Deus, e você vai ver a mão do Todo-Poderoso sobre a sua existência, lhe abençoando de forma extraordinária. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E aqueles que o amam, guarde a sua palavra. Então guarde a sua palavra. Deus irá lhe surpreender. Deus irá lhe surpreender. Os que acreditam nisso, dê um grito de glória para adorar o poderoso de Israel. Gaste a sua vida com o Evangelho. Aonde você colocar a planta dos seus pés, permaneça naquilo que você aprendeu. Não seja iludido por discursos fantasiosos, por mentiras bem elaboradas. Há quem diga que uma mentira contada por muitas vezes acaba se tornando verdade, né? Isso é mentira. Há quem diga que quem tem uma boa oratória convence qualquer um de qualquer coisa. Não caia em tudo aquilo que é bem construído. Avalie, analise. Você tem a palavra de Deus e o testemunho do Espírito de Deus no seu coração de que ela é a verdade. Então o que é que eu faço nesse mundo que eu estou vivendo, pregador? Está aqui. Está lá e está aqui, dentro da gente. A orientação de Deus para nós em tudo. Em tudo. Seremos perfeitos, pregador? Não, jamais. Jamais não. Enquanto estivermos aqui, não. Mas aquele que começou a boa obra em nós
é fiel para terminá-la até a vinda do Senhor.